Graça e paz, queridos, tem uma palavra poderosa, um ensino para você hoje, para abrir os teus olhos espirituais, porque talvez muitos estejam presos nas sujeiras do diabo, que é a grande mentira. O diabo usa mentira para prender você e impedir você de alcançar o teu propósito. Aleluia! Você sabia que você é herdeiro em Cristo Jesus, não? Você tem acesso a paz, alegria, provisão, proteção, cura e libertação. E muitas vezes o diabo não quer que você assuma essa condição de herdeiro, inclusive do propósito e a missão que estava em Cristo, que hoje é sua. Amém? Ser sal da terra e luz do mundo. O diabo quer apartar você do relacionamento com o seu pai. É isso que ele faz com maestria, porque ele é o pai da mentira. Ele condena, ele suja, ele tem as artimanhas que são podres. As ferramentas do diabo são sujas. Amém? E ele vem para te condenar. É isso que ele faz de melhor. Porque quando ele te condena, ele te afasta do propósito pelo qual você nasceu. Quando ele te condena, você se afasta do relacionamento íntimo com teu pai. Deus não está chamando filhos para serem religiosos. Ao contrário. A Bíblia diz que foram os fariseus que anunciavam a vinda de Jesus, a vinda do Messias, que ele viria. Eles anunciavam as escrituras, mas quando o próprio Messias apareceu, operando milagres, prodígios e maravilhas, eles invejaram o próprio Jesus e o mataram. Então, Deus não está procurando filhos religiosos, Deus está procurando filhos que queiram se relacionar. Eu quero já de antemão declarar os seus olhos espirituais abertos para a revelação da esperança, do chamado que está em Cristo Jesus, porque Deus ama você mais do que você possa compreender o amor que Ele tem por você. E não importa o que você tenha feito ou a gravidade do que você tenha cometido. Talvez aos olhos dos homens seja difícil engolir. Mas sabe, Deus, apesar disso, olha para você e para a tua humanidade e diz, filha, eu te perdoo. Se arrepende, lança os teus joelhos no chão, apresenta as tuas falhas a Deus, porque Ele é fiel e justo para te perdoar. Ele é fiel e justo para conceder graça e favor sobre a tua vida. Não há mais peso de condenação para quem está em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus. Você deu a sua vida a Jesus. Você ama Jesus. Você quer entregar a sua vida a Jesus. Não há mais condenação para a sua vida. Aleluia! Nós não podemos ser legalistas. Legalistas eram os fariseus, que tinham 600 e poucas leis e obrigavam todos a seguir, e quando eles nem mesmo conseguiam seguir. Deus não está chamando a gente para ser legalista, para sermos filhos. E filhos falham. A humanidade vai fazer com que nós falhamos. Não é uma justificativa para pecarmos, mas Paulo fala sobre isso. O mal que eu quero fazer, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse sim eu cometo. Talvez seja a mansidão e o domínio próprio. Talvez seja o espírito de ira. Eu declaro agora, em nome de Jesus, desligado da sua vida. Em nome de Jesus. Mas é a graça que vai fazer você amadurecer. É a graça que vai fazer você acertar. É a graça que vai colocar de volta na rota, te aperfeiçoar, para que você possa cumprir o propósito que está em Jesus. Aleluia! Então, você não é salvo pelas suas obras, e eu acho que você sabe disso. O que você quer dizer, pastora? Não é pelo que você faz ou deixa de fazer, mas você é salvo pelo favor de Deus. E eu quero falar isso para tirar a culpa do teu coração que talvez você esteja carregando, porque não existem pessoas que não tenham falhado. Às vezes é algo maior, às vezes menor, mas falhamos. Essa semana passada, eu falhei com meu filho. E eu tô contando, porque a Bíblia nos ensina que a gente não esconde as nossas falhas, mas elas devem ser expostas. Porque o meu testemunho pode favorecer você a desejar acertar. Meu Deus, como eu estava feliz com Jesus. 3 dias assim que eu achava que eu estava no céu, o céu estava na terra, que eu estava tocando o coração do Pai.
Eu cantava, eu pulava, eu fazia minha caminhada, dançando e cantando, e nem aí para o que as pessoas estavam pensando. Eu disse, ninguém me tira desse lugar aqui tão precioso na presença. Contudo, entretanto, todavia, fui fazer tarefa com meu filho. 3 horas. Banheiro, água, lanche. Aí você começa a ser testado na sua paciência e o tempo passando. Eu não quero fazer, eu não quero ler. Derrama água acima das tarefas. E você enxuga, que você limpa. E abre o lanche. E enche a boca de lanche. E não consegue ler a atividade. Gente, a paciência foi começando. Eu disse, Deus, em nome de Jesus, venha cá. Jesus, venha cá. Nada justifica. Que a adulta que sou eu. Mas a minha paciência, ela desapareceu. E aí eu começando com o Espírito Santo, Deus me ajuda, filho, nós estamos entristecendo o Espírito Santo, pelo amor de Deus, pare. Meu marido interveio, assumiu meu lugar, mas eu vim para esse lugar aqui onde eu tô e comecei a chorar. Espírito Santo, eu me sinto como guardiã da tua unção e eu falhei. Isso eu fiquei mal. Para ele estava tudo bem. Eu já estava desenhando, lanchando, abraçando, mamãe, eu te amo, mamãe, eu te amo, mamãe, eu te amo. De manhã eu fiz lanche, fez meu café da manhã junto com o pai. Glória a Deus, né? Não. Eu estava me sentindo indigna da presença de Deus, porque eu falhei com meu amigo Espírito Santo e eu me sinto como protetora da unção. Eu não tenho direito de falhar, não tenho direito de machucar o Espírito Santo que confia em mim. Acho que vocês conseguem entender. Talvez isso seja nada para você, mas para mim foi muita coisa. Mas e tudo isso foi necessário para que eu aprendesse algo na prática. Passou a segunda, terça, quarta-feira, eu disse, pai, eu preciso ministrar, eu preciso da tua unção, mas meu coração, eu estou me sentindo indigna da tua presença. Porque por mais que eu me esforço para entregar e ser, eu falhei. E aí eu comecei a meditar no livro de Romanos. Eu li o capítulo 8, acho que umas 8 a 7 vezes, em várias versões, em estudo. Um caderno que eu gosto muito de copiar os versículos para memorizar, internalizar, raciocinar. E o Senhor começou a falar comigo exatamente aí, filha, não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Isso é obra do diabo. O diabo acusa, condena, para te afastar de mim. Porque eu sou a fonte de vida. Jesus é a fonte de poder. O Espírito que foi deixado para estar em nós, ele flui como rios de água viva, ele cura, ela liberta, ela salva, ela transforma. E aí o Senhor começou a falar comigo, filha, não é por tuas obras, não é o que você faz ou deixa de fazer, mas é pela minha graça e meu favor, e eu te chamei, eu te escolhi, eu te predestinei, eu te justifiquei, eu derramei minha glória sobre você. Por que você se sente culpada quando eu já te fiz livre? Você já se arrependeu? Volta! Aleluia! E aí a ficha caiu. E glória a Deus, como Deus é tão tremendo, eu comecei a ministrar e o poder de Deus invadiu a nossa quarta-feira de mulheres. E a presença de Deus foi pontual naquele lugar e usou, inclusive, uma das intercessoras. E ela teve uma visitação do Espírito Santo na quarta-feira das mulheres. E Deus falou com ela pontualmente. Eu estou aqui. A minha presença está aqui. Ela chorava copiosamente, porque foi muito tangível a voz de Deus. E ela só me contou no dia seguinte. E ela não sabia nada disso. Eu disse, pai, muito obrigada, porque além do Senhor se revelar, o Senhor se mostrar, o Senhor é tão fiel que o Senhor manda recado para dizer, filha, eu te amo. Eu vou continuar operando, porque é sobre mim, não tem nada a ver com você. Limpe-se sempre mais. Até a glória, até Jesus voltar, até eu te levar. Limpe-se. Aleluia. E olha o que o Senhor falou ao meu coração, que eu quero falar com você agora. Romanos 11, versículo 5. Preste atenção a isso. O mesmo acontece hoje, pois uns poucos do povo de Israel permaneceram fiéis, escolhidos pela graça. Alguns poucos judeus foram escolhidos pela graça. Não foi pelas obras. Aleluia! Não é pela quantidade de esmola que eu dou,
pela quantidade de tempo que eu leio a Bíblia, quantos versículos eu leio, quanto tempo eu passei de joelho, é a minha graça. E ele diz, e se a escolha se dá pela graça de Deus, então não se baseia nas obras. Amém? Pois nesse caso, a graça deixaria de ser verdadeiramente o que é. Ou seja, gratuita e merecida. Se você está achando que merece alguma coisa, não merece nada. Nem aguento ouvir pregações porque você merece, eu não mereço nada, nem o ar que eu respiro. É a graça que me escolheu, que me elegeu, que me chamou. É sobre ele, não é sobre mim. Aleluia! Portanto, nosso coração precisa ser grato. Portanto, a situação é esta. A maioria do povo de Israel, ou seja, judeus, não encontrou o que havia buscado. Mas uns poucos, aqueles que Deus havia escolhido, o encontraram, porque o coração dos demais foi endurecido. Endurecido pelo pecado, endurecido pela condenação, endurecido pela culpa, endurecido pela religiosidade. E Deus não está chamando filhos religiosos. Deus está chamando filhos segundo o seu coração, para sermos a imagem e semelhança do próprio Pai, para refletir a glória de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! E olha o que a palavra de Deus fala aqui. Volta mais uma página, ou duas. E aqui fala em Romanos, capítulo 8, versículo 29. Diz assim: pois Deus conheceu de antemão e os predestinou. Então, se você está assistindo esse vídeo hoje, tem os olhos espirituais abertos, porque não caiu de propósito, é a palavra de Deus manifesta sobre a tua vida, dizendo que você é predestinado sim. Você foi chamado sim, desde o ventre da sua mãe. Está escrito no Salmo 139. O Senhor formou você para ser luz em meio à escuridão. Deus te chamou para ser uma bomba explosiva. Deus te chamou para estar listado no exército de Cristo para as boas novas. Deus conta com você e não tem nada que você possa fazer que faça Deus amar mais ou menos você do que você é amado. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Escuta algo, queridos. Ele predestinou para nos tornarmos semelhantes à imagem do seu Filho. Deus te chamou para isso. E o diabo veio te manchar com condenação para tirar você desse lugar, de parecer-se com Jesus. O arrependimento é necessário. E quando a gente se arrepende, o Senhor nos alinha, nos limpa, nos coloca de volta no trilho. Foi o que fez com Pedro. Pedro falhou, voltou a pescar peixe, eu não sirvo mais, eu sou indigno. Aí Jesus volta, tem um encontro com ele, com todos os sinais. A fogueira, os peixes, a rede, o mar. Pedro, tu me amas. Deus está dizendo, filho, volta. A minha graça te basta. O meu favor te basta. Volta, se arrepende. E como ele foi motivado por Jesus e se levantou para cumprir o plano, o propósito que Deus tinha para a sua vida. Aleluia. E olha o que tem escrito aqui. E aqueles que ele predestinou, ele também chamou. Uau, eu sou chamado. Sim, você é chamado por Deus. Ponto final. Mas não precisa ser pastor, evangelista, mestre, profeta. Não. Você precisa ser filho de Deus, carregar a presença do Espírito Santo e se arrepender todas as vezes que falhar, todas as vezes que pecar, dizer, pai, eu te amo. Deus não te condena. Deus está torcendo por você. É o maior fã que você tem, é o próprio Deus. Ele não se envergonha de você. Ao contrário, ele está torcendo por você. Aleluia! Ele está na torcida para dizer, olha, esse é o meu filho. Esse é o meu filho amado. Como fez com Jesus, esse é o meu filho amado. Aleluia! Amém, queridos? O passado ficou para trás. Seus olhos antes estavam fechados. Você antes não tinha unção. Você antes não tinha liberdade, mas hoje você é ungido e você é livre. Porque teus olhos espirituais foram abertos. Você não está mais em prisão espiritual. Alguns até precisam de libertação em posição de mãos, mas outros precisam da palavra revelada. A fim de que os olhos espirituais sejam abertos para as mentiras do diabo e que você possa ser livre para cumprir o plano e o propósito que Deus tem para a sua vida. Aleluia! Glória a Deus. Então, depois de me chamar, ele me justifica. Ou seja, passa o seu sangue sobre mim, me limpa de
toda condenação, de todo vestígio de pecado e me faz filho. Além disso, quando ele me justifica, Deus não enxerga mais, me enxerga como pecador. Ele olha para mim e enxerga o próprio Jesus, o sangue dele derramado por mim, para me justificar. E além de justificar, ele te glorifica. O que podemos dizer diante das coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra nós? Posso ouvir um amém aí? Eu creio que você está dizendo um amém na sua casa. Aleluia! E se ele não poupou nem seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém. Pois o próprio Deus nos declara justo diante dele. Você acha que Deus não sabia que nós íamos transgredir? Que em algum momento nós poderíamos tropeçar? Poderíamos ser orgulhosos, presunçosos, vaidosos, andar do espírito da rivalidade, ou fofocar, coisas que é inerente à natureza humana, que Deus quer nos redimir dessa natureza. Aleluia! É diante dessas falhas que o Espírito Santo, filha, eu te dou graça para vencer cada uma dessas facetas da natureza humana, que é incompatível com o meu espírito. Eu dou graça. Eu abro teus olhos espirituais para entender que o orgulho é sujeira, é iniquidade, é podridão aos meus olhos e aos meus ouvidos e ao meu coração. O Senhor vai nos dando graça para entender que fofocar também faz parte do orgulho. Eu estou disseminando inverdades. Deus vai me dando graça para ter meus olhos revelados, não para me condenar, mas para dizer, filha, o meu propósito na sua vida não é eu dar um carro novo, nem uma casa nova, nem pagar suas contas, mas o meu propósito na sua vida é transformar você cada dia mais à semelhança de Cristo Jesus, para boas obras, pelo qual Ele já predestinou você para isso. Aleluia! E todas as vezes que os seus olhos espirituais são abertos e você passa a parecer mais com Jesus, mais luz brilha em você e você consegue desviar pessoas que estão na escuridão, porque olham em você e vê o favor de Deus, que você nem merece, mas a graça dele te conduz. Posso ouvir um amém aí? Era bom que fosse assim, né? Glória a Deus. Escuta algo. Versículo 37. Quem nos condenará então? Ninguém. Então por que você está se condenando? Pois Cristo morreu e ressuscitou e já está sentado ao lugar de honra. E à direita de Deus, intercedendo por nós. Intercedendo por nós. Torcendo por mim, torcendo por você, a fim de que nós venhamos marcar o gol, como todo pai, todo filho e toda filha. Na verdade, como todo pai que ama seus filhos tem prazer em vê-los acertando, expectativa que agora vai, obrigada Jesus, porque a sua mão se moveu e todas as vezes que nós conseguimos avançar, Deus, nós como pais, ficamos felizes a cada avanço que os nossos filhos dão. Se nós humanos somos assim, imagine Deus. Aleluia, Ele está intercedendo por você, sabe? Nós precisamos de ânimo para continuar. E essa palavra é uma palavra de ânimo, não há condenação mais sobre a sua vida. Aleluia. Se Deus aprovou você, se Deus que é o cara, se Deus que é o Todo-Poderoso, se Deus que é o Juiz dos Juízes, Senhor dos Senhores, se Ele te aprovou antes de qualquer pessoa estivesse a chance de te reprovar, antes Ele já estava te aprovando. Se Deus aprova e aceita você como você é, por que você se preocupa tanto com o que as pessoas pensam ao teu respeito? O problema é quando você pensa mal ao seu respeito, quando Deus já disse, eu te amo, levante-se. Davi disse que o cair é do homem, mas o levantar... Deus, Jesus fala isso, que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E Davi disse, se o justo cai 7 vezes, Deus vai levantar as 7, Ele vai se levantar as 7. Levante-se. Essa palavra é de ânimo para você.
Ontem escutei o pastor Silas Malafaia falando algo que eu cheguei a notar, porque aquilo ali, uau! Nós precisamos de motivação. O Espírito Santo intercede por nós e ele quer motivar você. A palavra quer te motivar. Essa palavra para você hoje foi diretamente para o teu coração, porque essa palavra quer motivar você. A você não sair do teu plano, não sair do propósito e cumprir o propósito de Deus na tua vida. Amém? Então, entenda algo. Se Deus é por mim, quem poderá ser contra mim? Olha o que Silas falou. Ânimo. Ânimo. O ânimo é o agente ativador que nos faz lutar, acreditar e não desistir. Você quer viver milagres? Você não vai poder parar no meio do caminho. Tudo isso que você está vivendo é só o processo. Levante-se. Tem uma obra inteira para você cumprir. Alinhe-se, porque Deus não te condena. Afinal de contas, Ele diz, nem altura, nem profundidade, nem coisa do presente, nem coisa do porvir. Nem altura, nem profundidade pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Aleluia! Deus te abençoe. Eu declaro no poder e na autoridade do nome de Jesus, olhos espirituais abertos para a revelação da esperança que está no chamado em Cristo Jesus. Preciosa unção. Espírito Santo, vai de encontro agora com cada vida, com cada homem e cada mulher que possa estar assistindo esse vídeo. Equipe-os. Em nome de Jesus, desvende os olhos, abra os olhos espirituais para a verdade de que não há mais condenação que está em Cristo Jesus. Eu desligo agora toda mentira do diabo sobre a tua mente. Eu declaro que a tua mente é ativa para viver os planos, propósitos, projetos que estão em Cristo Jesus. Deus te abençoe. Shalom. Adonai.